Você já imaginou se o Monte Sinai não fosse apenas um lugar físico, mas também um portal espiritual, onde o céu e a terra se conectaram de forma sobrenatural? O que realmente aconteceu quando Moshe subiu ao monte em meio a trovões, fogo e a voz poderosa de Yahu? Seria possível que aquele evento revelasse não apenas a entrega da Torá, mas também a abertura de uma dimensão além do nosso mundo visível? Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre a história sagrada. Você está no canal Os Segredos da Torá, um espaço dedicado a revelar mistérios ocultos e verdades esquecidas. Inscreva-se e faça parte desta comunidade que busca viver em fidelidade à Torá e ao testemunho de Yahushua. Escreva nos comentários a frase: "Quero atravessar o Sinai com discernimento", e mostre que você está pronto para mergulhar em revelações profundas. Quando falamos em Monte Sinai, a maioria das pessoas logo pensa apenas em um cenário desértico, montanhoso, onde Moshe recebeu as tábuas da Torá. Porém, a descrição dada nas Escrituras vai muito além de um simples local físico. O Sinai é apresentado como um espaço onde o invisível tocou o visível, onde Yahu desceu em fogo e onde dimensões se cruzaram de maneira impressionante. Isso nos leva a questionar: o Monte Sinai foi apenas um monte geográfico ou também um portal espiritual, um ponto de contato entre céus e terra? A Torá descreve em Shemot, Êxodo 19:16 ao 18, que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, acompanhados de um forte som de chofar que fez tremer todo o povo. O texto diz ainda que o monte fumegava, porque Yahu havia descido sobre ele em fogo. Observe, não se trata apenas de uma manifestação natural, mas de uma realidade sobrenatural, onde o Criador se revelou de forma tangível. Esse tipo de manifestação lembra não apenas um espetáculo cósmico, mas a abertura de um limiar entre mundos. Interessante notar que culturas antigas sempre falaram de portais ou lugares sagrados que conectavam homens e seres divinos. Os gregos falavam do Olimpo, os sumérios de portais cósmicos, e até povos indígenas têm relatos de montes sagrados onde deuses desciam. Mas a diferença está aqui. No Sinai, não havia mitologia ou fantasia, e sim um povo inteiro como testemunha ocular. Milhares de pessoas viram e ouviram o mesmo fenômeno. Isso é um fato histórico e coletivo, não apenas uma visão individual. Agora pense comigo. Por que Yahu escolheu um monte? A topografia elevada sempre foi símbolo de aproximação com o divino. Mas mais do que isso, o monte se tornou uma torre viva, não construída por mãos humanas, mas preparada pela própria criação. Era o palco perfeito para um encontro entre dimensões. Não à toa, o texto de Devarim, Deuteronômio 4:11 ao 12, afirma que o povo se aproximou e viu o monte arder em chamas até o coração do céu, entre trevas, nuvem e escuridão. E, em meio a isso, ouviram a voz de Yahu falando claramente. O som atravessou o natural e alcançou o espírito. Aqui está um detalhe importante. Muitos estudiosos da Torá e até cientistas modernos têm explorado a ideia de que o Sinai possa ter sido um lugar de convergência eletromagnética ou até geológica especial, capaz de intensificar fenômenos. Rochas da região revelam sinais de derretimento incomum, como se um calor extremo tivesse descido sobre elas. Alguns pesquisadores sugerem que isso reforça a narrativa bíblica de fogo divino. Mas além do físico, há o espiritual, e é aí que mora o mistério. O Sinai foi palco de um encontro interdimensional. O conceito de portais não é estranho na própria Escritura. Em Bereshit, Gênesis 28:12 ao 17, Yaakov tem uma visão de uma escada que ligava a terra ao céu, com Malaquim subindo e descendo. Ele acorda assustado e declara: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Elohim, e esta é a porta dos céus." Se Yaakov viu uma porta dos céus, por que não pensar que o Sinai também foi um desses pontos de contato? Ali, não apenas Moshe subiu, mas todo o povo foi envolvido em uma atmosfera que ultrapassava as fronteiras naturais. Outro ponto:
O som do shofar, descrito em Shemot 19, não era soprado por homens. Era um toque celestial, crescente, que fazia tremer o coração de todos. Imagine, um som que atravessava o físico, como se viesse de outra dimensão, ecoando dentro da alma de cada pessoa. Isso lembra descrições de fenômenos interdimensionais, sons e vibrações que não se explicam pela lógica comum. O Sinai se transformou em um verdadeiro palco de contato entre a eternidade e o tempo. Muitos se perguntam, se foi mesmo um portal, qual era a finalidade? A resposta está no propósito do Sinai: estabelecer um pacto. A entrega da Torá não foi apenas um conjunto de leis. Foi um contrato cósmico entre Yahu e Israel. Um portal não se abre para entretenimento, mas para transmitir algo eterno. No caso do Sinai, o portal se abriu para que a voz de Yahu fosse ouvida claramente e sua vontade fosse estabelecida na terra. Isso é poderoso, porque nos mostra que o Sinai não é apenas memória histórica, mas um símbolo de acesso espiritual. E aqui fica uma provocação. Será que cada vez que estudamos e obedecemos a Torá de certa forma, não reabrimos espiritualmente o Sinai em nossas vidas? Afinal, a revelação não está presa no tempo, ela continua viva e acessível. A experiência de Moshe e do povo pode ecoar em nós, quando abrimos o coração para receber a instrução divina. Esse é o verdadeiro segredo do Sinai. Mais do que um local físico, ele aponta para uma dimensão onde Yahu fala e transforma. Portanto, ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em evidências tanto espirituais quanto físicas que sustentam essa ideia. Vamos analisar o que a Torá descreve, comparar com relatos históricos, observar marcas geológicas e espirituais, e entender por que o Monte Sinai pode sim ser visto como um portal, um limiar, onde o invisível se revelou de forma inquestionável. Mas prepare-se. Quanto mais aprofundarmos, mais claro ficará que esse tema não é apenas teoria, é uma convocação para percebermos que os portais de Yahu ainda podem se abrir diante de nós. Quando pensamos no Monte Sinai como um possível portal, precisamos observar não apenas a descrição do evento, mas também os símbolos que a Torá nos apresenta. O texto não se limita a dizer que Yahu falou com Moshe. Ele detalha fenômenos visíveis, sonoros e até táteis que ultrapassam o normal. O fogo, a nuvem espessa, os trovões, o som do shofar que aumentava de intensidade, tudo isso aponta para algo muito maior do que um simples encontro no topo de uma montanha. Em Shemot, Êxodo 24, 9 ao 11, encontramos um detalhe muitas vezes ignorado. Moshe, Aharon, Nadav, Avihu e 70 anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Elohim de Israel. O texto descreve que, sob seus pés, havia como um pavimento de safira, claro como o próprio céu. Pense na cena. Eles não viram apenas um clarão ou ouviram uma voz, mas testemunharam algo que parecia uma base celestial. É como se uma janela tivesse sido aberta, revelando parte da realidade divina. Isso fortalece a ideia de que o Sinai funcionou como um ponto de travessia entre dimensões. Se analisarmos, o pavimento de safira lembra a visão de Yehezkel, Ezequiel, no capítulo 1, quando o profeta vê algo semelhante a um trono sobre um firmamento reluzente. Essas imagens se conectam e nos fazem compreender que Yahu escolhe momentos e lugares específicos para rasgar o véu do invisível. O Sinai foi um desses momentos. Não era apenas Moshe em êxtase. Havia anciãos, líderes, testemunhas que confirmaram a experiência. Isso não é misticismo, é narrativa histórica fundamentada. Mas não paramos por aí. Existe também o aspecto físico. Diversos exploradores e pesquisadores modernos relatam que, no possível local do Sinai, as pedras do topo do monte apresentam sinais de terem sido queimadas de dentro para fora. O fenômeno é intrigante, porque o fogo comum queima a superfície, mas não deixa marcas internas. Algumas análises indicam alterações minerais que só poderiam ocorrer sob calor extremo. Isso ecoa o relato bíblico: fogo descendo do céu, não produzido por homens, mas pela manifestação de Yahu. Outro detalhe curioso
é que em muitas tradições antigas, montes e lugares elevados eram vistos como portas dos deuses. Mas, na Torá, o Sinai não foi uma invenção humana para manipular ou controlar, como a Torre de Babel em Bereshit 11. Ao contrário, o Sinai foi a escolha soberana de Yahu. Enquanto a humanidade tentou construir um portal artificial para alcançar o céu em Babel, no Sinai, foi o próprio Criador que abriu a passagem para descer e falar. Isso mostra a diferença entre a manipulação humana e a revelação divina. Se pensarmos espiritualmente, o Sinai é também um protótipo de algo maior, o tabernáculo. Em Shemot 25, Yahu ordena a Moshe que construa o Mishkan, o santuário, para que ele habitasse no meio do povo. O Sinai foi a primeira experiência coletiva de um espaço sagrado, e o tabernáculo seria uma réplica portátil desse encontro. Em outras palavras, o Sinai foi um portal temporário, mas o Mishkan estendeu essa realidade para o cotidiano de Israel. Isso nos ensina que portais espirituais não são apenas pontos fixos, mas experiências que se movem com o povo de Elohim. Agora, vamos a outro ponto essencial: o medo do povo. Em Shemot 20, 18 ao 19, após ouvirem a voz e verem os relâmpagos, os israelitas recuaram e pediram a Moshe: "Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Elohim conosco, para que não morramos." Isso é significativo. O povo não estava apenas assustado com trovões. Eles sentiram na própria pele a intensidade de estar diante de uma dimensão superior. O Sinai não foi só espetáculo, foi uma revelação que expôs o limite humano diante da santidade. A sensação de estar em um portal é justamente essa: perceber que se entrou em um espaço que não pertence a este mundo. Se conectarmos esse entendimento com outros textos, vemos que o Sinai apontava para uma realidade maior. Em Ivrim, Hebreus 12, 18 ao 22, o escritor compara o Monte Sinai com o Monte Sion celestial. Ele diz que não nos aproximamos de um monte palpável em fogo, trevas e tempestade, mas do Monte Sion, da cidade do Elohim vivo, da Jerusalém celestial. Ou seja, o Sinai foi uma antecipação, uma sombra de algo eterno. Foi um portal que nos mostrou para onde toda a história da redenção caminha. Há ainda outro aspecto fascinante: o Sinai como local de transformação pessoal. Moshe entrou na nuvem e permaneceu lá 40 dias e 40 noites, Shemot 24, 18. Quando desceu, seu rosto resplandecia de tal forma que precisou cobrir-se com um véu, Shemot 34, 29 ao 35. Isso mostra que ele não apenas recebeu instruções, ele foi afetado fisicamente pela presença de Yahu. Essa transformação visível é mais uma evidência de que o Sinai não era só um lugar físico, mas um ambiente de energia espiritual intensa, capaz de marcar até mesmo o corpo humano. E se formos além, podemos perguntar: será que ainda existem Sinai em nossas vidas? Não no sentido geográfico, mas momentos em que Yahu abre portais de revelação para nós. Pode ser em uma leitura profunda da Torá, em uma oração sincera, em um momento de quebrantamento. O Sinai nos lembra que o Criador continua a se revelar, não em fogo literal, mas em experiências espirituais que nos marcam profundamente. Cada encontro verdadeiro com Ele é um Sinai pessoal, um portal que nos conecta à eternidade. Por fim, é importante perceber que o Sinai não foi apenas sobre revelação, mas também sobre responsabilidade. Receber a Torá naquele contexto cósmico significava compreender que não eram palavras humanas, mas instruções vindas diretamente do trono de Yahu. A santidade do momento mostra que os portais espirituais não se abrem para curiosidade ou poder pessoal, mas para trazer direção e compromisso. Esse é o maior sinal de que o Sinai foi realmente um portal, o impacto duradouro que ele gerou na história de Israel e, por meio dela, em toda a humanidade. Quando falamos em portais, muitas pessoas imaginam algo ligado à ficção científica, filmes ou mitologias. Mas, se olharmos com atenção, a própria Torá descreve realidades que se encaixam perfeitamente nesse conceito. O Sinai foi mais do que um palco de fenômenos naturais. Foi um marco cósmico,
onde dimensões se tocaram. E essa ideia não é fruto de imaginação moderna. Está registrada nas Escrituras desde os primórdios. Um ponto pouco explorado está no paralelo entre o Sinai e a visão de Yehezkel, Ezequiel. O profeta descreve em seu primeiro capítulo algo que parecia rodas dentro de rodas, seres celestiais com aparência ardente e um firmamento cristalino sobre eles, semelhante a safira. Quando ligamos isso ao relato de Shemot 24, onde os anciãos viram um pavimento de safira sob os pés de Elohim, percebemos uma conexão clara. É como se o Sinai fosse uma antecipação do que Yehezkel testemunhou anos depois. Uma abertura no firmamento, revelando a ordem celestial. Outro detalhe profundo aparece em Terrilim, Salmos 68:17. Os carros de Elohim são 20.000, sim, milhares de milhares. O Elohim está no meio deles, como no Sinai, no lugar da santidade. Davi não apenas relembra o Sinai como um evento histórico, mas associa diretamente àquele momento a presença de miríades celestiais, como se o monte tivesse sido cercado por exércitos do céu. Isso reforça a imagem de que o Sinai foi um ponto de convergência entre mundos, onde Malaquim, anjos, acompanharam a descida de Yahu. A tradição judaica também preserva ecos dessa ideia. Alguns midrashim descrevem que, quando Yahu pronunciava cada mandamento, sua voz se dividia em 70 línguas, alcançando todas as nações do mundo. Essa descrição é fascinante. Não era apenas um som, mas uma vibração que atravessava dimensões e fronteiras, ecoando no espírito de cada povo. Isso mostra que o Sinai não foi um evento restrito a Israel, mas uma abertura universal, um portal que comunicava ao mundo inteiro a vontade divina. Do ponto de vista físico, outro ponto intrigante é a descrição da nuvem que cobriu o monte. Em Shemot 24:15-16, lemos que a nuvem cobriu o monte por 6 dias, e ao 7º dia, Yahu chamou Moshe do meio da nuvem. Essa nuvem não era comum. Ela permanecia densa, luminosa, e, segundo o texto, parecia consumir o cume do monte aos olhos do povo. Em nossa linguagem atual, poderíamos pensar em algo como uma energia concentrada, uma manifestação visível de outra realidade se infiltrando na nossa. Alguns até a associam ao que hoje chamaríamos de coluna de energia, como se o Sinai estivesse literalmente iluminado por uma presença que ultrapassava leis naturais. Mas vamos além. O Sinai como matriz de revelação. Até aquele momento, a humanidade conhecia manifestações isoladas de Yahu. Abraham recebendo promessas, Yaakov tendo sonhos e Yosef interpretando visões. Mas no Sinai foi diferente. Um povo inteiro, cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, testemunhou a mesma cena. Isso nunca mais se repetiu em escala tão coletiva. Esse caráter público é a marca de um portal verdadeiro. Não foi segredo, não foi restrito a um profeta, mas aberto diante de todos. É como se Yahu tivesse aberto uma janela cósmica para garantir que ninguém pudesse negar a autenticidade do pacto. E aqui entra uma analogia poderosa. Pense no Sinai como uma espécie de monte das frequências divinas. Cada detalhe, fogo, som, fumaça, tremor, tinha como propósito alinhar o coração humano à voz do Criador. Hoje sabemos que o som e a luz não são apenas percepções, mas ondas, vibrações que atravessam a matéria. Imagine a voz de Yahu, ecoando como uma frequência que não apenas se ouvia, mas que moldava o interior das pessoas. O Sinai não foi só ouvido, foi experimentado em cada célula do corpo dos que estavam ali. Curiosamente, o Novo Testamento também traz ecos desse entendimento. Em Maaseh Shlishim, Atos 2, hinos 1-4, quando o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, desceu sobre os discípulos, houve som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e todos começaram a falar em diferentes idiomas. A cena é paralela ao Sinai. Fogo, som, múltiplas línguas, presença divina descendo. Isso nos mostra que o Sinai foi um protótipo do Pentecostes. 2 momentos em que o céu abriu um portal para marcar a humanidade com revelação e poder. Outro ponto profundo
é que o Sinai não foi apenas um portal de descida, mas também de subida. Moshe foi chamado a entrar na nuvem, a atravessar a barreira e permanecer diante de Yahu. Ele não apenas ouviu instruções, ele caminhou dentro da presença, recebeu visões detalhadas do tabernáculo celestial, Shemot 25, 9, e desceu com planos claros. Isso mostra que o Sinai foi um lugar de ida e volta, onde humano e divino se encontraram em movimento. Moshe se tornou, por assim dizer, um viajante entre dimensões, e isso explica por que seu rosto resplandecia ao retornar. Agora pensemos, por que Yahu usaria um portal para revelar sua vontade? A resposta está no valor do símbolo. Portais são limiares, pontos de passagem. No Sinai, o povo precisava entender que estava atravessando de uma condição de escravos no Egito para uma condição de povo livre, governado pela Torá. O portal não era apenas geográfico, mas existencial. Quem entrou no Sinai não saiu o mesmo. Aquele povo atravessou não apenas uma aliança, mas uma fronteira espiritual. E aqui cabe uma reflexão pessoal. Quantos de nós também precisamos atravessar nossos próprios Sinai? Lugares ou momentos onde Yahu nos chama a subir, a enfrentar o fogo, a ouvir sua voz, a receber instruções que mudam nosso destino. O Sinai nos ensina que portais não são apenas montes no deserto, são experiências espirituais que marcam nossa vida. Talvez você já tenha vivido algo assim. Uma palavra que transformou seu caminho, uma resposta de oração que abriu seus olhos, um momento de quebrantamento em que você percebeu que Yahu estava presente. Isso é Sinai. Isso é portal. Por fim, é impossível não mencionar que o Sinai aponta para o futuro. O profeta Yeshayahu, Isaías, no capítulo 2, fala de um tempo em que a Torá sairá de Sion e a palavra de Yahu de Yerushalayim. Esse é o cumprimento final. Assim como o Sinai foi o primeiro grande portal de revelação, haverá um último, quando a presença de Yahu se manifestar novamente diante de todas as nações. A história do Sinai, portanto, não está concluída. Ela continua ecoando e nos prepara para o maior de todos os encontros, quando o céu e a terra se unir novamente de forma definitiva. Chegamos ao momento de reunir tudo o que vimos até aqui e compreender de maneira clara e prática por que o Monte Sinai pode ser entendido como um portal espiritual e físico. Não se trata de um exagero ou de um mito, mas de uma leitura cuidadosa das Escrituras, reforçada por testemunhos históricos, tradições preservadas e até indícios físicos que permanecem no próprio monte. Primeiro, recordemos o essencial. O Sinai não foi apenas um palco de fogo, trovões e sons misteriosos. Ele foi o lugar em que Yahu decidiu se revelar de maneira coletiva diante de um povo inteiro. E isso por si só já nos dá um sinal. Um portal não é apenas uma abertura no espaço, mas um momento em que o Criador rompe o véu e se aproxima da criação. E foi exatamente isso que aconteceu. As evidências espirituais. O povo inteiro testemunhou relâmpagos, som de chofar e fogo descendo sobre o monte. Shemot 19, 16 ao 18. Anciãos viram o pavimento de safira sob os pés de Elohim. Shemot 24, 10. Moshe atravessou a nuvem, entrou na presença de Yahu e voltou transformado com o rosto resplandecente. Shemot 34, 29 ao 35. Esses elementos não falam de fenômenos comuns, mas de uma realidade aberta diante dos olhos humanos. As evidências físicas, rochas queimadas no topo do Sinai, como se tivessem sido expostas a calor extremo de dentro para fora, um detalhe intrigante que dialoga com o relato bíblico. O som sobrenatural do chofar, que não vinha de homens, mas era descrito como algo crescente, ecoando como vibração que mexia com o corpo e a alma do povo. A nuvem que cobriu o monte por 6 dias, permanecendo como coluna luminosa e densa, sinal de energia que não se explica naturalmente. Esses sinais unem o espiritual e o material, mostrando que o Sinai foi um limiar entre 2 mundos. Não apenas o humano alcançou o divino, mas o divino tocou o humano. E aqui entra a resposta à pergunta inicial. O Monte Sinai foi um portal? Sim, o Sinai foi um portal,
mas não no sentido fantasioso. Ele foi o lugar onde Yahu desceu para estabelecer um pacto eterno. O portal abriu-se para revelar a Torá e gravar em nós que o céu pode tocar a terra. Agora precisamos entender o impacto prático disso em nossa vida. O Sinai não é apenas passado, ele é um modelo. Cada vez que nos aproximamos da Torá com coração sincero, reabrimos espiritualmente o Sinai em nosso interior. Cada oração, cada momento em que sentimos a presença de Yahu, cada revelação da palavra é uma lembrança de que portais ainda podem se abrir. Não no monte físico, mas em nossos corações e comunidades que buscam santidade. Além disso, o Sinai nos lembra que portais se abrem para transformar destinos. O povo de Israel entrou como ex-escravos e saiu como povo escolhido. Moshe entrou como líder e saiu como profeta que falava face a face com Yahu. Essa transição nos ensina que todo encontro verdadeiro com o Criador muda quem somos. Não existe Sinai sem transformação. Outro ponto a destacar é que o Sinai também revela responsabilidade. O portal não foi aberto para entretenimento ou espetáculo, mas para entregar a Torá, instruções que moldariam toda a história de Israel. Isso nos mostra que revelações de Yahu sempre carregam peso. Não são experiências passageiras, mas compromissos eternos. Assim, quando ele abre portais em nossas vidas, não é para saciar curiosidade, mas para nos guiar em um caminho de obediência. É importante perceber também que o Sinai aponta para algo maior, a redenção final. Assim como Yahu desceu sobre o monte, um dia o céu se abrirá novamente de forma plena. Os profetas apontam para isso, e o livro de Hitgalut, Apocalipse, confirma que haverá um tempo em que a nova Jerusalém descerá adornada como noiva. O Sinai foi a primeira amostra desse encontro. A nova Jerusalém será o cumprimento definitivo. E aqui deixo uma reflexão direta a você. Qual tem sido o seu Sinai? Você já viveu momentos em que sentiu claramente a presença de Yahu, como se o céu tivesse tocado sua vida? Esses momentos não são ilusões. São lembretes de que portais continuam abertos para aqueles que buscam emuná. O desafio é não apenas viver esses instantes, mas permitir que eles moldem nossas escolhas, nossa fidelidade e nossa esperança. Se o Sinai foi um portal, então sua mensagem é clara. O céu pode invadir a terra, e Yahu deseja se revelar ao seu povo. Isso muda tudo, muda nossa visão do passado, nos fortalece no presente e nos dá esperança para o futuro. Ao encerrar esse tema, podemos dizer: o Monte Sinai não é apenas uma montanha no deserto, mas um marco eterno. Ele nos lembra que Yahu fala, que portais se abrem e que a revelação transforma destinos. Essa é a herança do Sinai, e ela continua disponível a todos que se dispõem a subir, ouvir e obedecer. Chegamos ao fim dessa jornada pelo mistério do Monte Sinai. Vimos que ele não foi apenas um cenário histórico, mas um verdadeiro portal, onde o céu tocou a terra e Yahu revelou sua vontade de forma clara e poderosa. O Sinai nos lembra que o Criador não está distante, mas deseja se aproximar, abrir caminhos e transformar destinos. Assim como Moshe e o povo foram marcados para sempre, nós também podemos ser transformados cada vez que permitimos que sua voz atravesse nosso coração. O Sinai nos ensina que não existe limite para Yahu quando ele decide falar. O fogo pode queimar, o monte pode tremer, mas o propósito é sempre o mesmo: nos conduzir à verdade e nos preparar para o encontro final. Não tenha medo de atravessar seu Sinai pessoal. O portal está aberto para aqueles que têm emuná. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Os Segredos da Torá, ative o sininho e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam revelação. Escreva nos comentários a frase: "Quero viver a experiência do Sinai em minha vida." E declare que você faz parte desse povo que não teme a voz de Yahu, mas se entrega à sua verdade. Se desejar, você também pode apoiar este trabalho. Use o recurso Valeu Demais aqui no YouTube, ou contribua através do Pix,
darkatora24@gmail.com. Sua ajuda fortalece nossa missão de espalhar a verdade que foi ocultada por séculos.